Olá, bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Clara, isso mesmo, C-L-A-R-A, Creative Language AI for Reflective Augmentation. E eu sou o Joca AI, o clone de voz gerado por inteligência artificial do Joca Torres. Este é o Beyond the Article Expanded by AI, um podcast onde o pensamento de produto encontra a inteligência artificial. Em cada episódio, revisitamos um artigo original de Joca Torres e o ampliamos com novas conexões, analogias e reflexões que vão além do texto escrito. E este é o nosso 15º episódio. Hoje vamos conversar sobre o artigo intitulado Nem toda interface precisa ser conversacional. Clara, esse artigo veio de uma observação bem interessante que eu fiz nos últimos meses. Com o boom da IA generativa, parece que todo mundo ficou obcecado pela ideia de que conversar com produtos digitais é sempre melhor. Mas será que é mesmo? Exato. É como se a gente tivesse decidido que toda interação precisa imitar uma conversa humana. Mas pensa comigo, quando você vai sacar dinheiro no caixa eletrônico, você realmente quer conversar com a máquina sobre o tempo antes de pegar os seus R$ 50? Perfeito. Essa analogia é ótima, porque ilustra exatamente o ponto. Às vezes, a gente quer a eficiência, não conversa. E eu conto no artigo um caso muito revelador do Politic.ai, que é uma startup que eu conheço bem. Conta pra gente esse case, porque ele mostra na prática como nem sempre o chat é a melhor solução. O Politic.ai começou como um chatbot para ensinar sobre política brasileira. A ideia era: você faz uma pergunta política, o bot responde. Parecia perfeito, né? Mas quando eles analisaram o uso real, descobriram algo surpreendente. Deixa eu adivinhar, as pessoas não sabiam o que perguntar? Exato. A famosa síndrome da página em branco. Imagina que você quer aprender sobre política, mas não sabe nem por onde começar. O chat te joga um campo vazio e fala: pergunte qualquer coisa. É como chegar numa biblioteca gigante sem catálogo. Perfeita essa analogia da biblioteca. E o que eles fizeram para resolver? Eles mudaram completamente a abordagem. Ao invés de um chat aberto, criaram uma interface guiada com cartões visuais, organizados por temas: eleições, economia, direitos. O usuário clica no que interessa e vai refinando até chegar no conteúdo específico. Falando em casos reveladores, isso me lembra muito do que aconteceu com vários assistentes virtuais corporativos que eu observei recentemente. Muitas empresas investiram pesado em chatbots para atendimento ao cliente, acreditando que seria revolucionário. E aí descobriram que os clientes ficavam frustrados tentando explicar problemas complexos para um bot que só entendia perguntas diretas, né? É exatamente o mesmo padrão. A tecnologia estava disponível, então assumiram que deveria ser usada em todos os contextos. Exatamente. E o mais interessante é que quando essas empresas redesenharam a experiência, combinando um sistema de tickets estruturado para problemas comuns com chat conversacional apenas para situações realmente complexas, a satisfação dos clientes disparou. As pessoas conseguiam resolver rapidamente questões simples nos FAQs e usar o chat só quando realmente precisavam de ajuda personalizada. Isso é muito revelador, Clara. Mostra que o problema não era a tecnologia conversacional ser ruim, mas estar sendo aplicada no contexto errado. É como usar uma Ferrari para entregar pizza. É um desperdício tanto da tecnologia quanto da necessidade real do usuário. Ou seja, eles transformaram a exploração caótica numa jornada estruturada. E imagino que os resultados foram bem diferentes. Totalmente. O engajamento aumentou significativamente. As pessoas passaram a consumir mais conteúdo de forma mais profunda. É como a diferença entre dar direções dizendo vá por ali versus dar um mapa com pontos de referência claros. Isso me faz pensar em algo importante. Talvez o problema não seja a tecnologia conversacional em si, mas quando e como usamos ela. É uma questão de contexto, não é? Perfeito, Clara. Você tocou no ponto central. Interfaces conversacionais brilham em 3 cenários específicos: quando você precisa de flexibilidade, quando há ambiguidade natural
ou quando o objetivo é exploração aberta. Pode dar exemplos? Claro! Pense num assistente de programação como o GitHub Copilot. Você está escrevendo código e precisa de algo específico, mas não tem certeza da sintaxe exata. Aí sim, conversar faz todo sentido. Como faço um loop que itera sobre um dicionário em Python? E isso me faz pensar em algo crucial para quem está projetando essas experiências. Como podemos identificar essas situações na prática? Existe algum framework ou método para avaliar quando vale a pena investir numa interface conversacional? Excelente pergunta. Eu costumo usar o que chamo de matriz de complexidade versus variabilidade. No eixo horizontal, você tem a complexidade da tarefa, de simples a complexa. No eixo vertical, a variabilidade das possíveis entradas do usuário, de previsível a altamente variável. Interfaces conversacionais funcionam melhor no quadrante superior direito, a alta complexidade, a alta variabilidade. Interessante! Então, no quadrante oposto, baixa complexidade, baixa variabilidade, estariam as tarefas que definitivamente não precisam de conversação, como definir o volume do celular que você mencionou antes. Exato. E os quadrantes intermediários são onde ficam interessantes as soluções híbridas. Tarefas de alta complexidade, mas baixa variabilidade, podem se beneficiar de fluxos estruturados com alguns elementos conversacionais para esclarecimentos. Já tarefas simples, mas de alta variabilidade, podem usar conversação para entender a intenção e depois redirecionar para interfaces mais diretas. Exato, porque o contexto é complexo e há múltiplas formas de resolver. Mas se eu só quero ajustar o volume do celular, um slider é infinitamente mais eficiente que perguntar: você pode aumentar o volume para 70%? Exatamente. E tem outro fator crucial, é o estado mental do usuário. Às vezes, você está no modo quero explorar e descobrir. Outras vezes, está no modo quero resolver isso rapidinho e sair. Isso me lembra a diferença entre fazer compras num shopping, onde você quer passear e descobrir coisas, versus comprar leite no mercadinho da esquina, onde você já sabe exatamente o que quer. Que analogia perfeita! E o mais interessante é que muitas vezes o melhor produto combina os dois mundos. Não é uma escolha binária entre só conversacional ou só estruturado. Ah, você está falando de interfaces híbridas. Como assim? Pensa no Spotify. Você tem menus estruturados para navegar por gêneros, artistas, suas playlists, mas também tem a busca por voz, onde você pode falar: toca música para relaxar numa tarde de domingo chuvoso. E ele entende o contexto emocional. Genial! Cada modalidade serve um propósito diferente. O menu estruturado para quando você sabe o que quer, a conversa para quando você quer que o sistema te ajude a descobrir algo novo. E isso nos leva a uma reflexão mais profunda sobre design de produto. Não devemos escolher tecnologias porque estão na moda, mas sim porque resolvem problemas reais dos nossos usuários de forma mais eficaz. Isso me faz pensar no conceito de ferramenta certa para o trabalho certo. Não usamos martelo para apertar parafuso, porque insistimos em usar chat para tudo. Perfeito. E tem um fator psicológico interessante nisso também. Quando forçamos uma interface conversacional onde ela não se encaixa, criamos o que eu chamo de fadiga conversacional. Aquela sensação de que você está tendo que performar uma conversa, em vez de simplesmente usar um produto. Nossa, que insight! É verdade. Às vezes você só quer clicar num botão, não precisa ser educado com uma máquina e falar: por favor, você poderia. Exato. E isso nos leva a um princípio fundamental. O melhor design é invisível. Quando a interface está bem escolhida, você nem pensa nela. Ela simplesmente facilita o que você quer fazer. E como podemos aplicar isso na prática? Quais perguntas os designers deveriam fazer antes de escolher uma abordagem conversacional? Ótima pergunta. Eu sugiro 3 perguntas-chave.
Primeiro, o usuário sabe exatamente o que quer ou precisa de ajuda para descobrir? Segundo, a tarefa é simples e repetitiva ou complexa e variável? E terceiro, o contexto pede eficiência ou exploração? Essas perguntas funcionam como um filtro, né? E imagino que a resposta muitas vezes vai ser um pouco dos dois, o que leva de volta àquela ideia de interfaces híbridas. Perfeito! E esse é talvez o maior aprendizado. Não precisamos escolher um lado. A melhor experiência combina elementos conversacionais e estruturados de forma inteligente, oferecendo ao usuário múltiplos caminhos para atingir seus objetivos. E uma questão que me intriga: como podemos medir o sucesso dessas diferentes abordagens? Quais métricas devemos olhar para saber se fizemos a escolha certa entre conversacional, estruturado ou híbrido? Essa é uma das perguntas mais importantes. Eu sugiro olhar 3 camadas de métricas. Primeira camada: eficiência. Tempo para completar a tarefa, número de interações necessárias. Segunda camada: eficácia, taxa de conclusão, precisão do resultado. E terceira camada, talvez a mais importante: experiência, satisfação do usuário, intenção de uso futuro e algo que chamo de fadiga cognitiva, o quanto de energia mental a pessoa gastou. A fadiga cognitiva é um conceito fascinante. É como medir não apenas se a pessoa conseguiu fazer o que queria, mas o quanto de energia isso custou. Uma interface eficiente deveria deixar o usuário com energia para focar no que realmente importa para ele, não em descobrir como usar o produto. Perfeito. E uma métrica que muitas equipes esquecem é o que eu chamo de curva de aprendizado inversa. Em vez de medir quanto tempo leva para alguém aprender a usar o produto, medimos se o produto fica mais fácil de usar à medida que a pessoa o conhece melhor. Uma boa interface conversacional deveria se tornar mais eficiente com o tempo, enquanto interfaces mal projetadas ficam igualmente frustrantes sempre. É como dar às pessoas tanto a escada quanto o elevador para subir no prédio. Cada uma tem o seu momento e o seu propósito. Josiai, antes de encerrarmos, tem alguma reflexão final sobre como equilibrar inovação tecnológica com usabilidade real? Clara, eu acho que a chave está em lembrar que tecnologia é meio, não fim. A IA conversacional é uma tremenda ferramenta, mas como qualquer ferramenta, seu valor está em resolver problemas reais, não em impressionar por si só. O usuário final não se importa o quão sofisticada é a sua tecnologia se ela não torna a vida dele mais fácil. Isso me faz pensar no futuro dessa área. Com o avanço rápido da IA, especialmente dos modelos de linguagem, como você vê essa discussão evoluindo nos próximos anos? A tendência vai ser cada vez mais híbrida ou vamos ver uma polarização entre produtos totalmente conversacionais e produtos totalmente estruturados? Clara, eu acredito que vamos ver uma sofisticação dos sistemas híbridos. A IA vai ficar melhor em entender quando o usuário quer conversar e quando quer eficiência. Imagino produtos que começam estruturados para tarefas conhecidas, mas que conseguem sentir quando o usuário está confuso ou explorando algo novo, e aí automaticamente oferecem ajuda conversacional. É como ter um assistente que sabe quando falar e quando ficar quieto. Que visão interessante! E isso também levanta questões sobre acessibilidade e inclusão. Diferentes pessoas têm diferentes preferências de interação. Algumas se sentem mais confortáveis com estruturas claras, outras preferem linguagem natural. Talvez o futuro sejam produtos que se adaptam não apenas ao contexto da tarefa, mas ao estilo cognitivo de cada usuário. Perfeito! É sempre voltando ao básico. Que problema estamos resolvendo e para quem? A tecnologia mais elegante é aquela que você nem nota que está lá. Você acabou de ouvir um novo episódio do Beyond the Article Expanded by AI. Para ler o artigo original e explorar mais conteúdo de Joca Torres, visite gaico.com. Se escreve Gyaco. E no final do artigo,
você encontra informações sobre os serviços de workshops, mentorias e livros digitais do Joca para quem quer implantar visão e cultura de produto na empresa. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo episódio.